Olá, meu nome é Ariel, eu sou aluna do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, cujo tema é integral de Kurzweil e as IDOs generalizadas. Como esse projeto foi um pouquinho longo, eu defini alguns tópicos importantes para a gente falar nesse vídeo, de modo que ele não fique tão longo. Então a gente vai começar aqui trazendo duas definições que eu estudei. A primeira definição é a definição de função calibre. Então, uma função delta é dita calibre em um intervalo i, com delta de t maior que zero, se o intervalo t pertencente a i é controlado pelo calibre delta em um intervalo aqui, nesse caso, uma bola. Então, a gente tem aqui uma bola de centro t e raio delta de t, onde nosso delta é o nosso calibre, e ele controla esse intervalo visivelmente, porque à medida que o nosso calibre variar, que a nossa função calibre variar, o nosso intervalo também vai variar. E a gente tem também a definição de partições delta finas. Então, se delta é uma função calibre e P uma subpartição marcada, esse P é delta fino se o nosso intervalo I está contido nesse intervalo que é controlado pelo nosso delta. Como a gente pode ver aqui, eles são bem semelhantes. A diferença é que aqui a gente tem um I variando de 1 até N. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho de integral. E para começar falando de integral, é importante a gente lembrar que o conceito de integral ele surge exatamente da necessidade de calcular áreas e volumes de figuras. E uma das técnicas que a gente usa é a de aproximação por figuras já conhecidas. Porém, com o passar dos anos, a gente percebe que o processo de integração ele se assemelha bastante ao processo de derivação. Porém, falando um pouquinho da integral de Riemann, Riemann separou esses processos e trabalhou bem com limites e somatórios, como a gente pode ver aqui na soma de Riemann, que é dada por esse somatório aqui. E trabalhar com essas funções, então, quando a gente considera todas essas funções em intervalo, onde a gente pode definir um processo de integração, a gente consegue construir essa definição da integral de Riemann, dada aqui por uma função f é dita Riemann integrável em i, se existindo um número a pertencente aos reais, tal que para todo epsilon maior que zero, existe uma função gama maior que zero, de onde P é uma partição delta fina com comprimento menor que a nossa função, então a gente tem que o módulo do somatório menos esse número A é menor ou igual ao nosso epsilon. Bem, a diferença da integral de Riemann para a integral de Henkel-Kurzweil é dada principalmente ao se tratar dessa função gama, aqui definida como maior que zero. O que acontece? Na integral de Henkel-Kurzweil, essa função deixa de ser uma função constante e vira uma função calibre, aquela que a gente definiu anteriormente. E aí, por ser uma função calibre, a gente tem que essa definição se transforma, aqui nesse caso, em uma função f, é dita Henkel-Kurzweil integrável em i, se existe um número b, tal que para todo epsilon maior que zero, existe uma função calibre de i, de modo que a nossa partição marcada p tem comprimento menor que a nossa função calibre, e vale que o nosso módulo do somatório menos esse número b é menor ou igual a epsilon. Essa função calibre, na definição da integral de Henkel-Kurzweil, ela acaba trazendo uma generalidade e ela é a principal diferença em relação à integral de Riemann. Vamos mostrar aqui agora alguns teoremas, algumas propriedades que a gente trabalhou também, como o teorema da consistência. O teorema da consistência diz para a gente que se uma função é Riemann integrável, ela necessariamente é Henkel-Kurzweil integrável. Então, ela é uma integral generalizada de Riemann. E as suas integrais são iguais, então o valor vai ser o mesmo. Além disso, a gente tem alguns outros teoremas também muito importantes que a gente estudou, como o critério de Cauchy. O critério de Cauchy diz para a gente que f é uma função integrável, se somente se, para todo epsilon maior que zero, a gente tem uma função calibre eta em i, de modo que as nossas partições P e Q são delta finas. Então, vale que o módulo da diferença dos somatórios dessas partições é menor ou igual a epsilon. E a gente também tem o teorema do confronto. O teorema do confronto diz para a gente que uma função é Henkel-Kurzweil integrável, então, como está escrito aqui, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, a gente tem funções psi e φ, também Henkel-Kurzweil integráveis, de onde a gente tem aqui que φ é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a psi, para todo x pertencente a i.
Então, a nossa integral aqui da diferença de psi e φ vai ser menor ou igual a epsilon. E encontrar que essa integral é igual a c vezes b menos a. Essa foi a referência que eu usei para trabalhar nesse projeto, aqui, esse livro do Barton. E é isso. Muito obrigada. Boa noite.